Confiança em meio à adversidade. Esse é o nosso tema de hoje. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 3 e nós vamos ler juntos a partir do versículo 1, que diz assim a palavra de Deus: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Queridos, este salmo ele foi escrito pelo rei Davi, quando Absalão, o seu filho, estava o perseguindo. Foi nesse contexto que nasceu no coração de Davi estas lindas palavras. O salmista ele começa falando dos seus adversários, dos seus inimigos, que incluía o próprio filho. Veja que aqui nós temos um cenário da própria família caindo em desgraça. Quando a gente estuda a história de Davi, a gente vai ver o porquê de Absalão persegui-lo. Mas isso fica para uma outra devocional. O fato é que aqui Davi ele encontra descanso, Davi ele encontra confiança em Deus. Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às adversidades, Davi ele encontra repouso e segurança no Senhor. Talvez você esteja na posição de Davi. Será que tem alguém lhe perseguindo? Alguém da própria família? Alguém do trabalho? Como agir biblicamente diante dessa situação? Agir como Davi agiu. Como foi que ele resolveu este problema? Orando ao Senhor. Entregando os problemas dele ao Senhor. No versículo 3 ao 4, o salmista ele diz que o Senhor é o seu escudo. Ele diz: és a minha glória, Senhor, e tu exaltas a minha cabeça. E por isso eu clamo ao Senhor e ele me responde. Irmãos, precisamos aprender que oração ainda continua resolvendo problemas. Que oração continua resolvendo conflitos. O problema do ser humano é porque quer resolver tudo a sua própria força e a sua própria inteligência. Davi ele nos ensina a recorrer a Deus em meio às dificuldades. Ele nos ensina a recorrer ao Senhor em meio à tribulação, em meio à angústia, à tristeza. Ele continua dizendo aqui no versículo 5 uma coisa incrível. Pegue esta palavra. Ele diz aqui no verso 5: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Queridos, quantas pessoas hoje não conseguem mais dormir? Quantas pessoas hoje, por ansiedade, depressão, medo, angústia, enfermidade, não conseguem descansar? A oração foi o meio pelo qual Davi encontrou descanso para a sua alma, mesmo em meio às dificuldades. Ele conseguiu dormir e ele conseguiu acordar, mesmo em meio à tribulação. E no verso 6 ele diz que não tem medo. Veja, a oração tirou o medo de Davi. A oração fez com que Davi dormisse bem e acordasse bem. A oração fez com que Davi encontrasse no Senhor a sua própria defesa, o seu próprio escudo. Precisamos aprender, queridos, com este salmo. Precisamos aprender a olhar para as Escrituras e colocar em prática.
confiança em meio à adversidade. É isso que nós temos a aprender com o Senhor. É isso que nós temos que levantar a nossa cabeça todos os dias e sermos gratos, porque o Senhor continua sendo bom e a sua misericórdia dura para sempre. No versículo 7 e 8, ele finaliza dizendo: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Davi tinha certeza que Deus, não ele, mas Deus iria destruir os seus próprios inimigos. Há muitas pessoas que querem resolver os seus conflitos com suas próprias mãos. Não faça isso. Deixe Deus trabalhar, pois a seu tempo Deus fará a sua obra. E ele conclui dizendo: do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Que Deus lhe conceda um excelente dia na presença do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Grandioso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Ó Deus, derrama bênção sobre essas pessoas que estão me ouvindo, Senhor, através da tua palavra. Que o Senhor conceda um bom dia na presença, ó Deus, do Senhor. Que o Senhor conceda a cada um deles paz, confiança em meio à adversidade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus quiser.